Programa Poder Feminino é um oferecimento de Fátima Paulino Estética e Bem-Estar. PAC Limpe, produtos de higiene e limpeza. Estúdio de Pilates Taimara Espina. Consultório de Nutrição Clínica e Esportiva Funcional Rita e Luísa Olo. EUSA Mentoria. Seu desenvolvimento é agora. Maria Flora Semijoias. Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos à TV Cabreúva. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube e esse é o programa Poder Feminino, porque afinal de contas, conhecimento é poder. Se você está nos acompanhando pelo Facebook e ainda não segue a página da TV Cabreúva, clica aí, dá o seu joinha e segue a página que você vai receber todas as notificações de todos os programas. E a programação está sensacional. Se você está nos acompanhando pelo YouTube e ainda não está inscrito no canal da TV Cabreúva, se inscreva, aproveite, curte, compartilhe com os seus amigos, que os programas estão demais, gente. Dá uma força pra gente e também comenta aí tudo que você estiver achando, dê sugestões de temas, enfim. E, como eu sempre digo, eu sou a Raquel Oliveira, apresentadora deste programa e empresária da Maria Flora Semijoias, uma empresa de atacado e varejo de semijoias que fica localizada na Avenida Vereador José Donato, 567, Sala 3. Se você ainda não me segue nas redes sociais, no Instagram, Raquel_Oliveira 61613, Maria Flora _oficial. E no Facebook, Raquel Oliveira e Maria Flora Semijoias. Aproveitando, né, gente, vou mostrar as minhas peças maravilhosas de hoje. Eu estou usando aqui pintura eletrostática na cor marrom, os anéis, dá para ver? Acho que dá para ver, né? O brinco também de pintura eletrostática, sensacionais. Entrem lá na página da Maria Flora e confiram as novidades incríveis. Quero aproveitar também o programa de hoje e parabenizar a minha querida mãe, a dona Maura, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, mãe, que Deus te ilumine e abençoe sempre, que você realize todos os seus sonhos e seja sempre muito feliz, tá bom? Um beijo grande, amo você. Bom, eu tenho que anunciar também o ganhador do sorteio da semana passada, que foi uma oficina terapêutica com a doutora Regiane Barbosa, psicóloga. E a ganhadora foi a Nádia Oliveira. Nádia, entre em contato, parabéns, com a TV Cabreúva ou diretamente com a doutora Regiane e marque com ela a sua sessão terapêutica. Parabéns! E o sorteio de hoje, para quem estiver nos acompanhando, vai ser uma super sessão de acupuntura com o Dr. Luiz Gustavo Bolognese, que esteve aqui no nosso programa na semana passada e que falou sobre acupuntura e foi sensacional. Então, se você está nos acompanhando e quer participar desse sorteio, basta você escrever nos comentários, eu quero. Os comentários serão válidos até amanhã, porque nem todo mundo consegue, não é mesmo, acompanhar o programa ao vivo. Então, às vezes, você vai conferir o programa à noite ou amanhã e pode participar. Basta escrever, então, nos comentários, eu quero. E não esqueçam de sugerir os temas de sua preferência, que serão muito bem-vindos. Eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando, de casa, do trabalho, agradecer a audiência, dizer que vocês são incríveis e a cada semana vocês se superam, comentam, compartilham e eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada. Não posso deixar de agradecer também aos nossos patrocinadores, que são PAC Limpe, produtos de limpeza, Fátima Paulino, estética facial e corporal, Taimara Espina, Pilates, consultório de nutrição clínica, esportiva e funcional das doutoras Rita e Luísa Olo, EUSA Mentoria da Jane Pacheco, que é a Master Coach que esteve com a gente aqui no nosso programa. Sem mais delongas, já me estendi muito. Agora vamos ao que interessa. Eu vou falar sobre a nossa entrevistada mega especial de hoje. Eu já ouço falar dela, gente, há muito tempo, através de uma amiga em comum, que é a Érica Kubota.
sempre estava ouvindo há muitos anos sobre a doutora Silvia Pauleto. E hoje ela está aqui com a gente. Ela é fisioterapeuta pós-graduada em ortopedia e traumatologia e terapia manual, tratamento das alterações físicas e emocionais através da reprogramação da memória celular com microfisioterapia, leitura biológica, dermoneuromodulação e equilíbrio neuromuscular. Bom, o tema será microfisioterapia. Eu quero dar as boas-vindas à doutora Silvia Pauleto e agradecer a sua presença. Boa tarde, doutora Silvia. Olá, Raquel, boa tarde. Estou muito feliz em estar aqui. Beijo a Érica, nossa amiga querida, né? E boa tarde a todos que estão assistindo o programa. E estou aqui à disposição para perguntas também, se alguém tiver. E venho falar um pouquinho sobre a microfisioterapia, né? Que é uma técnica de reprogramação da memória celular. Essa técnica, ela é uma técnica de terapia manual, onde através de pequenos toques na pele, a gente vai acessar as informações de situações, de registros que desestabilizaram a vitalidade do organismo. Olha, pessoal, esse é um tema super interessante. Eu sempre ouvi falar de microfisioterapia. Eu, pessoalmente, não tive o prazer ainda de fazer, né, de conhecer mais a fundo essa técnica, mas eu conheço muita gente que faz tratamento e que fala maravilhas a respeito da técnica, que é como se tirasse com a mão, assim, que é uma coisa muito, muito bacana. E eu tenho muita curiosidade sobre esse tema e hoje a gente vai ter a oportunidade aqui com a doutora Silvia de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto e poder entender mais sobre essa técnica. Doutora, você falou que é através de toques sobre a pele que você reprograma essa memória em nível celular, é isso? Sim, é isso. Então, ó, como que funciona tudo isso? A vida, ela se inicia a partir de uma única célula que vai se diferenciando para formar o embrião, certo? Vai formando os tecidos embrionários e esses folhetos embrionários vão formar no nosso corpo toda a parte dos nossos órgãos, vão formar toda a parte músculo-esquelética, toda a parte do sistema nervoso. E a partir desses estudos que os meus professores, Daniel Grosjean e Patrice Benini, eles são franceses, eles foram estudando essas conexões. Então, as células que formaram a nossa pele são as mesmas que formaram o nosso sistema nervoso. E está tudo conectado. E a partir de mapas e hologramas baseados na embriologia, na filogênese, né, que é a evolução das espécies, que nós viemos do cérebro mais primitivo animal até formar o cérebro neocórtex, que é o racional. Então, tudo isso, né, globalizando um todo, e a partir de todos esses estudos, a técnica foi desenvolvida. Entendi. Bom, faz total sentido isso que a doutora falou. Se a gente pensar no embrião, né, no feto, quando ele está lá bem pequenininho, e a gente pensar que essas células vão se replicar, o que a doutora acabou de dizer, que a mesma célula que forma o intestino forma a musculatura, enfim, é um sistema realmente integrado, não é isso, doutora? Que é feito da mesma matéria, da mesma pele, do mesmo sistema nervoso. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. Então, por exemplo, né, esse exemplo que a gente estava conversando, as células que formaram a musculatura lisa, por exemplo, do intestino grosso, porque o nosso intestino ele tem músculos também, para que haja o movimento, né, do peristaltismo. Então, essas mesmas células formaram a musculatura lisa do intestino grosso, foram se diferenciando, e formaram a musculatura estriada do trapézio, que é esse músculo aqui, do deltoide, dos músculos do braço.
Então, esse exemplo do intestino é só um exemplo, mas para todos os órgãos tem essas migrações e essas conexões. E tudo isso ligado às conexões com a pele, porque hierarquicamente, por exemplo, a musculatura veio depois do sistema nervoso, quando a gente está se formando, entendeu? Entendi. Então, quem manda é o sistema nervoso. Certo. Depois que veio o mesoblasto, que vai formar os músculos. Então, existem essas migrações celulares e através dos toques na pele que a gente vai acessando se essa parte da musculatura tem vitalidade ou não. Entendi. Bom, o tema é interessantíssimo. Eu não sei muita coisa sobre microfisioterapia, mas acho que depois do programa de hoje a doutora vai trazer muita informação para a gente. E a gente já tem aqui muitos comentários. Deixa eu ver aqui. GHP Manutenções. Oi, boa tarde. Gosto de assistir o programa. Muito obrigada. Agradeço a audiência. Margarete e Dalina, boa tarde. Boa tarde, Margarete. Mariana Luz, boa tarde. Vilma Passos, boa tarde. Neuza Fernandes, olá. Marta Arquija, oi, linda. Oi, lindeza. A Marta está sempre aqui nos prestigiando. André Santana, boa tarde. Francisca, ótimas informações. Olha aí, obrigada, Francisca. Ficamos muito felizes. Luana Adão, parabéns, obrigada. Thaís Nascimento, adoro Cabreúva. Que legal. Gente, muito obrigada. Vocês são incríveis. Vocês estão sempre aí participando. E não esqueçam de comentar eu quero para quem quer participar do sorteio, que vai ser uma sessão de acupuntura com o Dr. Luiz Gustavo Bolognese. Doutora Silvia, você comentou dos seus professores, eles têm um nome, parece que francês. Fala uma coisa para a gente, aonde surgiu a microfisioterapia e como? Sim, é uma técnica francesa, né? E ela foi desenvolvida pelo Daniel Grosjean e pelo Patrice Benini. Eles eram osteopatas, né? Médicos osteopatas. E aí eles foram estudando toda a parte embrionária, porque muitos casos que eles cuidavam, né, da osteopatia, que fazia os ajustes articulares, melhoravam muito e depois voltava a mesma lesão. E aí eles foram na origem da vida. E aí que eles viram que realmente hierarquicamente o sistema nervoso vem antes da parte músculo-esquelética. E aí eles foram mapeando e estudando toda essa migração. Então, quando eu acesso a informação através da pele, eu estou estimulando o sistema nervoso para que dê vitalidade naquele grupo de músculos que estão sem vitalidade. Por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente, fez chicote, né? Aquele movimento aqui do pescoço, brusco, né? Ou então crianças na hora do parto, por exemplo, um parto difícil, né? Tensiona toda essa musculatura. Houve um estiramento além do que o corpo conseguiu. Isso registrou essa informação. E quando a gente vai tratar com a microfisioterapia, é diferente das outras técnicas, onde talvez faria uma massagem aqui, alguma coisa nesse local. A gente vai buscar essa informação, por exemplo, na região posterior do joelho, porque as células que estão ali nessa região posterior do joelho vieram antes das células que formaram esses músculos que se machucaram. Então, a partir do momento que eu coloco a mão no local que tem a migração celular, eu estimulo o organismo a ter vitalidade naquela região, entendeu? Entendi. Então, a gente estimula a vitalidade do corpo. Aí, a microfísio, eu falo muito, é muito importante, ela é uma técnica complementar. Então, eu dou vitalidade, aí a fisioterapia convencional entra para estabilizar, para fortalecer, para equilibrar. A massoterapia entra para relaxar e dar Aí os resultados das outras técnicas são bem melhores. Mesmo a parte medicamentosa. Se o corpo está em equilíbrio,
com certeza o medicamento que a pessoa está tomando, o corpo vai entender aquilo e os resultados são muito melhores também. Fantástico, fantástico. Eu acho que foi um pouco do resumo da pergunta que eu ia fazer, que é como a microfisioterapia atua no tratamento de doenças. Mas também Sim. a gente conversou nos bastidores aqui coisas interessantíssimas que eu fiquei intrigada, né? A respeito de como a microfisioterapia consegue atuar tanto no emocional quanto no físico e acessar informações, muitas vezes, dos seus antepassados. Doutora, fala um pouquinho, porque eu achei aquilo sensacional. Sim. Então é assim, ó, como eu estava te explicando, né? Quando se tem uma situação de vida que tem 5 características específicas, é uma situação dramática, inesperada, sem solução, sem entendimento e vivida em solidão. Esse vivida em solidão é que naquele exato momento eu senti aquilo. Eu posso estar no Maracanã, num jogo, se toca meu celular e eu recebo uma notícia, eu estou vivendo aquilo em solidão, concorda? Nesse exato momento, os meus órgãos do sentido captam a informação, certo? Acionam uma parte a nível de sistema nervoso, que é a parte do cérebro reptiliano. É o cérebro mais primitivo que a gente tem, que é o cérebro da luta ou fuga. Ou a gente paralisa para ganhar tempo para ver se vai lutar ou vai fugir diante daquilo que está ameaçando. Aciona esse arqueocórtex e aí a gente tem alterações fisiológicas no corpo. Todos nós, quando acontece algo muito conflitante e traumático, nós temos sensações no nosso corpo físico. É nessa hora que registra a informação no corpo físico, certo? Certo. Depois é acionada uma outra parte do cérebro, que é o sistema límbico, que é o paleocórtex, onde vão surgir as emoções. Aí eu vou ter medo, eu vou ficar com raiva, eu vou ficar triste diante daquela situação. E depois vem a parte do neocórtex, que é a parte do cérebro racional, onde eu entro em padrões que eu quero entender, que eu quero resolver, que eu estou naquele conflito. Eu brinco que daí a gente fica no olho do furacão, com aquele tormento, só que aos poucos vai passando. Se eu olho para trás na minha vida e vejo tudo que eu já vivi que foi difícil, simbolicamente já passou, certo? Certo. Com esse neocórtex, com a visão do neocórtex racional, já foi resolvido e já acabou. Mas a marca ficou no meu corpo, porque quando eu vivi, registrou a marca no meu corpo, que estão nesses outros cérebros mais primitivos, né? Certo. Então, a resposta está no corpo e através da técnica da microfisioterapia, eu vou buscar essas respostas que estão em registro que desestabilizaram a vitalidade do organismo, gerando os sintomas físicos e emocionais. E o detalhe é o seguinte: quando se tem o racional, né? Então, racionalmente, conscientemente, a situação conflitante já acabou. Certo. Mas no nosso inconsciente não acabou. Por quê? Porque quando eu vivencio tudo aquilo, a parte consciente do nosso cérebro, que é só 5%, ela pega toda essa informação e ela joga para o nosso inconsciente num lugarzinho bem escondidinho, para nos proteger. Por quê? Aí a gente entra em padrões do tipo, não vou mais pensar nisso, já acabou, vou pensar em outra coisa. E assim eu vou tocando a minha vida. Em um determinado momento da minha vida, onde eu vivo uma situação dramática, inesperada, sem solução, sem entendimento e vivida em solidão, eu vivo novamente um conflito, eu aciono esses arquivos que estão no meu inconsciente, são gatilhos que potencializam o meu hoje. Então, o que pode ser gatilho? A mesma época do ano pode ser um gatilho, né? Tá no inconsciente. Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim
com angústia, com tristeza, racionalmente, né, naquele neocórtex, está tudo resolvido, está tudo bem, não está acontecendo nada. Mas, talvez na mesma época do ano, há muitos anos, às vezes na infância, foi vivenciada uma situação traumática. E o cérebro aciona tudo, porque o cérebro registra tudo como um filme. E qualquer coisa pode ser um gatilho, né? Um perfume, às vezes o cheiro de um perfume me dá uma sensação boa e para você te dá uma sensação ruim. E é o mesmo cheiro. Então é tudo como é vivenciado, como é registrado, que desestabilizou a vitalidade, e essa marca é como a gente chama de uma cicatriz, ela está até hoje, né? E com a reprogramação, como você me perguntou, né? Como que reprograma? Através dos toques na pele, através do corpo, porque as respostas estão no corpo. Eu aciono as informações, eu acesso lá, principalmente o inconsciente, porque no consciente eu já entendi que acabou. Eu já entendi. Se eu tive uma perda, eu entendo. Todo mundo vai morrer. Tá tudo entendido. Mas no meu inconsciente, não. Tá mal resolvido. Por conta dessas informações lá do passado. E de um passado, muitas vezes, que está lá na nossa primeira infância. Realmente é onde a gente não tem consciência. Na nossa vida fetal, né? Todas as vivências da mãe na vida fetal já registram a informação, gerando os sintomas, né? E na hereditariedade, 50% da gente é o pai, 50% é a mãe, com as características físicas e emocionais. E não para ali. 50% dos nossos pais são os nossos avós, dos nossos avós, os nossos bisavós. Então a gente herda, né, as características físicas e emocionais. Nossa. E dependendo do que vai acontecendo, vão acionando, né, essas informações, desestabilizando e gerando as doenças. Incrível, doutora Silvia. Eu percebo aqui, a cada semana, aqui acontece nesse programa uma coisa. A gente tem temas diferentes, mas a gente gira e cai no mesmo lugar. Quem acompanha nosso programa já deve ter notado isso. A gente cai sempre no emocional, né? Que é o que comanda todo o restante, né? Que comanda o corpo. E a doutora trouxe aqui pra gente agora que não é só o nosso emocional, né? Tem a memória emocional e física e genética dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós e por aí vai. Ou seja, a gente carrega um pouco de cada um dentro de nós. E pelo que eu percebo, esse programa tem uma missão muito clara, né, que é de levar esse tipo de informação extremamente relevante a todos aqueles que nos acompanham. E eu fico impressionada a cada semana, eu aprendo muita coisa diferente. De novo, eu não fazia ideia que microfisioterapia tinha esse lance da parte emocional e da hereditária. Eu não conhecia esse lado. Estou sabendo muito mais coisas agora, graças à doutora Silvia. Então vejam como é importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo, de pandemia. Sim. Imagina quantas cicatrizes emocionais as nossas células não adquiriram nesses últimos praticamente 2 anos. Fora tudo que acontece normalmente no dia a dia de cada um, né? Todas as outras coisas que já acontecem. Não é verdade, doutora Silvia? Sim, com certeza. Então eu brinco muito assim, é como se o cérebro fosse um HD, né? Um computador. A pele fosse o teclado, e a partir do teclado a gente vai reprogramando esse computadorzinho aí. Então, existe o que eu chamo de pré-programa ou fragilidades, que são as informações que já vêm dessa hereditariedade, da vida fetal. Aí a gente nasce, certo? E começa o programa. Então, existe o pré-programa e o programa, que é a partir do nosso nascimento. Então, nesse programa, eu faço uma analogia com a epigenética. O que é essa epigenética? É o que está fora da nossa genética. A gente herda as informações físicas e comportamentais pela genética. Aí a gente nasce,
Aí existe o que a gente chama de epigenética, que é muito importante, que é o meio em que a gente vive. Então, o computadorzinho da criança, né, é um computadorzinho que está aberto. Então, dependendo do aplicativo que é colocado ali, né, ou seja, desse ambiente que a criança vive, vai ser a percepção da idade adulta, né? Então, muitos sofrimentos na infância refletem na idade adulta com as doenças físicas e emocionais. Então, para o pessoal que está assistindo aí que tem filhos pequenos, prestem muita atenção nisso tudo, que o ambiente tem que ser um ambiente saudável, né? Um ambiente harmonioso. Sim, tanto para a saúde física quanto emocional, né? Com certeza. Pelo que a gente está vendo. E temos mais comentários aqui. Fafá Sampaio, boa tarde. Fafá, você está sempre por aqui. Muito obrigada, minha querida. Nicole, boa tarde. Roberto, parabéns, TV Cabreúva. Priscila, assisto o jornal e agora eu vou ver vocês também. Ótimo, muito obrigada pela sua audiência. E agora acho que a gente vai para um rápido intervalo e já retornamos com a doutora Silvia Pauleto. Até já. Programa Poder Feminino é um oferecimento de Fátima Paulino Estética e Bem-Estar. Pac Limpe, produtos de higiene e limpeza. Estúdio de Pilates Taimara Espina. Consultório de Nutrição Clínica e Esportiva Funcional Rita e Luísa Olo. EUSA Mentoria. Seu desenvolvimento é agora. Maria Flora Semijoias. E já estamos de volta. O programa de hoje, o tema é microfisioterapia e estamos aqui com a doutora Silvia Pauleto e o tema está mega interessante. Doutora Silvia, fala um pouquinho para a gente quais seriam os benefícios desta técnica. Então, os benefícios são muito amplos, né? Então, é uma técnica que cuida de toda a parte física, de toda a parte emocional. Atendo muito pacientes com ansiedade, com crise de pânico, pacientes depressivos, né? Até a gente estava conversando um pouco nos bastidores, né, sobre a ansiedade. Devido à pandemia, isso desestabilizou demais as pessoas. Sim. E eu estava explicando para a Raquel que a ansiedade está relacionada ao medo que algo aconteça da forma que eu não gostaria, ou o medo que algo não aconteça da forma que eu gostaria. E normalmente esses algos, né, eles são no futuro, eles são incontroláveis, eu não controlo aquilo. E aí o que acontece? A emoção de base da ansiedade é o medo. Eu brinco que o tempero da ansiedade é o medo, a insegurança e a autocobrança, certo? Então, tem que ter uma hiperperformance. Aí eu entro num padrão de urgência, certo? Sentindo uma impotência diante de uma urgência de algo que eu não controlo. E a minha cabeça não para, aí eu crio pensamentos em relação àquilo, eu sofro com aquilo, eu crio imagens que vai acontecer assim, assim, assado, daí eu vou falar isso, vou falar aquilo outro, e aquilo eu fico e não estou aqui no presente, né? Mesma coisa a depressão está relacionada o quê? Ao passado. As coisas que eu não deveria ter feito, a autocobrança também, né? Muita autocobrança. E aí eu me culpo, eu me julgo, eu brinco, eu me chicoteio, né? E aí fico naquele passado, remoendo, e não estou no presente. Então, a microfisioterapia e outras técnicas, né, as quais eu utilizo nos meus atendimentos, todas elas que vão reprogramar essa memória celular através do toque na pele com a microfisioterapia, através de informações verbais, de frases de reprogramação com as outras técnicas, ajudam a pessoa a estar mais no hoje.
Então, ela muda a percepção dela em relação a ela mesma, em relação aos outros, e ela começa a ter consciência que ela está indo para o futuro ou está indo para o passado e está ficando lá. Quando a gente está em equilíbrio, nesse processo de ajuste, de autocura, a gente pega simbolicamente esse balãozinho que voou para o passado ou para o futuro e puxa aqui e fica com a gente, toma consciência e as coisas começam a fluir muito melhores. Exatamente. Né? Mais uma convidada que fala pra gente sobre não estar no passado e nem no futuro. Quem acompanha, tenho certeza que vai lembrar. Porque o único lugar que a gente está é no momento presente. Então, a gente tem que viver o hoje. E claro, se você tem problemas com o passado, resolver. Autoconhecimento, terapia, 1000 técnicas, microfisioterapia, né? Não criar expectativas demais em relação ao que você não controla, no caso futuro. Enfim, já deu para a gente perceber bem que a pegada é estar no momento presente. E se você não consegue fazer isso, procure ajuda da doutora Silvia, da acupuntura, da terapia, do psiquiatra, da terapia holística em geral. E é o caminho, gente. O programa ele já está chegando ao fim, mas eu tenho mais algumas perguntinhas que eu vou fazer para a doutora Silvia. Ô, doutora, o que seria a dermoneuromodulação? A dermoneuromodulação é uma técnica canadense que eu utilizo também nos meus atendimentos. Ela serve bastante para as dores agudas, né? E as dores crônicas. Então, o que é uma dor crônica? É uma dor que há mais de 3 meses ela está ali, ela te acompanha há muito tempo. Uma dor aguda é uma dor mais recente. Sim. Então, o próprio nome diz, dermoneuromodulação. Nós vamos fazer uma modulação do sistema nervoso através da pele. É uma técnica baseada nos estudos da neurociência, onde eu realizo toques sutis na pele da pessoa, onde eu vou liberar os forames que tem nas fáscias, por onde passa toda a inervação, toda a circulação, e com isso eu vou dando vitalidade também para esses tecidos e fazendo com que o corpo comece a funcionar de uma outra forma, uma forma modulada, vamos dizer assim. Fantástico. Bom, minha última pergunta, porque já está chegando ao fim, a gente está ficando sem tempo. Eu queria que a doutora contasse para a gente, assim, rapidamente, a sua história com a microfisioterapia. Sim. Então, eu inicialmente eu dava aula, né, na graduação aqui no CEUNSP, em Itu, na época chamava-se CEUNSP. Aí eu fui fazer uma pós-graduação, né, de terapia manual com o Instituto Salgado, né, o Dr. Afonso Salgado, meu amigo particular. Fui fazer essa pós-graduação e nessa pós-graduação o Dr. Afonso nos apresentou a microfisioterapia. Quando eu vi tudo aquilo, foi uma coisa assim maravilhosa para mim, porque eu olhei para tudo isso e falei, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer e é isso que eu vou fazer. E aí os cursos começaram aqui no Brasil, aí eu fui convidada pelo meu professor Patrícia Benini, pelo Dr. Afonso, para monitorar as turmas, né, as outras turmas que estavam chegando. Aí, posteriormente, eu fui convidada para ministrar aulas da microfisioterapia, ministrei aulas aqui no Brasil, pelo Brasil inteiro, a gente viajou, ministrei aula em Portugal, dessa técnica também. E assim, fui indo, atendendo muitos pacientes, já atendi mais de 10.000 pacientes com essa técnica, os resultados são espetaculares. E simplesmente assim, eu amo o que eu faço, eu estou muito feliz em poder contribuir, na verdade, né? E ajudar as pessoas com todo esse conhecimento que eu adquiri nesses anos aí, a microfisioterapia desde 2005, mas eu sou fisioterapeuta desde 1990, né? Então já tem um tempinho Bastante aí tempo, na estrada. Né? E é isso. Maravilhoso, maravilhoso, simplesmente sensacional. Eu já deixo aqui o meu convite para que a doutora volte
para a gente fazer outros programas, Sim, dar com uma certeza. aprofundada maior nesse assunto, porque eu Com acho que é certeza. muito, muito interessante. Tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando têm muitas dúvidas, querem saber mais sobre esse assunto. Então, doutor, eu queria agradecer demais a sua presença, por você ter aceito o nosso convite, ter contribuído com essa tarde deliciosa aqui na TV Cabreúva, no programa Poder Feminino, trazendo tanta informação e conteúdo relevante. Muito obrigada. E já fica o convite. A gente vai agendar Ok, outra data. Eu que agradeço. E você quer deixar uma mensagem para todos que estão nos acompanhando, assistindo? Sim. Então, muitas pessoas, né, hoje em dia, essa coisa da empatia, da gentileza, né? Temos que ser empáticos, temos que ser gentis com as pessoas, super válido. Porém, a autoempatia, a gentileza de você com você mesmo vai fazer com que você tenha um bom relacionamento com você e aí sim você consegue ter um bom relacionamento com todos os que estão ao seu redor. Então é isso, é você tomar um tempo, fazer uma pausa de você com você mesmo, se acolher, fazer companhia para você, porque a melhor companhia que se tem é a sua. Muitas vezes as pessoas vão buscar tudo isso fora, né? E não é fora, é com a gente mesmo. Então vai essa dica aí. Obrigada, doutora. Realmente é isso, pessoal. Não tem como, é autoconhecimento, né? É se conhecer antes de qualquer coisa. De novo, aquela analogia que foi feita num outro programa, das máscaras do avião, né? Quando o comissário fala, né? Coloque primeiro a máscara em você para depois colocar no seu companheiro ou companheira. E é bem isso, se a gente não cuidar da gente em primeiro lugar, a gente não vai poder ser útil na vida de ninguém. Pensem sobre isso. Estou muito feliz com o programa de hoje, acho que foi sensacional, foi incrível. Muito obrigada, doutora Silvia. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam pela audiência, agradecer aos nossos patrocinadores. Temos um encontro marcado na próxima semana aqui na TV Cabreúva. Esse foi o programa Poder Feminino. Programa Poder Feminino é um oferecimento de Fátima Paulino Estética e Bem-Estar. PAC Limpe, produtos de higiene e limpeza. Estúdio de Pilates Taimara Espina. Consultório de Nutrição Clínica e Esportiva Funcional Rita e Luísa Olo. EUSA Mentoria. Seu desenvolvimento é agora. Maria Flora Semijoias. Estou com a doutora Guacira Lopes da Silva, que é especialista em implanta